Talento na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, a paz do Senhor, Oscar Júnior. Que felicidade você estar aqui. Pai do Senhor, irmã Suelen, que alegria revê-la. Já cumprimentando aqui os nossos ouvintes. Deus abençoe. Foi difícil chegar, né? Engarrafamento. Mas chegamos, graças a Deus. Graças a Deus. Também eu quero saudar minha amiga Elda Gomes. A paz do Senhor, Elda. A paz do Senhor, Sueli Nóbrega, a paz do Senhor aos ouvintes da rádio, né? Que alegria nessa manhã estarmos aqui, né? Conversando, falando do Senhor. E não existe nada melhor do que isso, né? Falar de Jesus Cristo e matar a saudade um pouco da rádio também, né, Sueli? Deus é bom. A minha amiga irmã Elda é talentosa na rádio, graças a Deus, e tem todo um histórico aí de momentos agradáveis, né, Elda? Graças a Deus, e nós ficamos felizes. Mas, olha, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui com Oscar Júnior. Oscar, ele é missionário ali em terras paraguaias, é isso? Paraguaias, né? Está no Paraguai, teve esta oportunidade de estar aqui com os amados irmãos. E aqui é Natal, na sua terra, né? Na sua terra natal, é isso? Isso. E ele vai falar um pouco de si, de como aconteceu, de como veio, como chegou aqui, como foi para lá. E a gente vai traçar um pouco de tudo um pouco de tudo, tá? E você pode também fazer a sua pergunta, tá bom? Então, entre em contato com a Rádio Vida, faça a sua pergunta. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma bela participação nesta manhã, tá bom? Então, queridos, a gente vai logo iniciando, Oscar. Quem não lhe conhece, como é que você vai se apresentar? Quem é Oscar Júnior? Quem foi esta criança que nasceu, esse adolescente, esse jovem? Conta aí o contexto para depois você chegar aí a ser este missionário, esta grande pedra preciosa nas mãos de Deus. Tudo tem um contexto, né? Uma história, um pano de fundo. Então, fique à vontade. Fala aí pra gente. História que segue, né? É verdade, estamos ela. Então, Suelen, quando eu vi lá no script, né? Defina quem você é. Mas que bom, sou filho de Deus. Alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Alguém que estava morto, um dia foi um adolescente, assim, muito trabalhoso, estava morto, mas hoje tenho vida. Estava perdido, como aquela ovelha, né? De Lucas capítulo 15. E alguém que foi achado. Então isso é o que me define, filho de Deus, amado por meio de Jesus Cristo. E Potiguar, como você falou, 39 anos, eita! 39 anos, a história segue, né, Sueli? Graças a Deus por isso. Solteiro. Olha aí! É bom enfatizar essas coisas. Filho de Oscar e Fátima. E acho que muitas pessoas sabem, né? Eu perdi meu pai faz 30 dias. Vim de férias, né? Visitar a família. E nesse período, meu pai contraiu a Covid e vim também para uma despedida, né? Não sabia, mas Deus sabe de todas as coisas, o Senhor é soberano. E a minha família, nós estamos bem, né? Na medida do possível. Sou irmão de Juliana, nossa família é bem pequena, agora somos 3, né? E com certeza tá ouvindo essa família, não tá? Sim. Então eu quero mandar o meu alô, por favor, Fátima né? E Juliana, família, que Deus abençoe. E muitos amigos também estão na audiência, né? É verdade. E desde 98, né, fui achado por Cristo, sirvo ao Senhor desde o ano de 98, já 23 anos, né, de caminhada, membro da Assembleia de Deus ali do Conjunto Santarém, pastor Kleiber, e assim, essa é a minha trajetória na igreja também nesses 23 anos, trabalhei com o Departamento de Missões, DEPEM, também muitos anos trabalhando com DEJAD. Olha que quando a gente começou era uma DEM. É verdade. União da Mocidade, da Assembleia de Deus em Natal. Olha os dinossauros aqui, né? Oscar, falando nisso, nós tivemos o privilégio de estar aqui com o Guilherme e foi quase
E que a gente não conseguiu, né? Claro que a gente conseguiu falar no seu nome, tinha que citar, Que né? bom, Porque- Guilherme apoiou muito o nosso ministério, né? Eu tenho um carinho especial por ele. Já que a minha amiga Ciela está ouvindo, eu não sei se ela ouviu no dia de Guilherme, eu vou repetir aqui. Eu tava lembrando com o Oscar daquelas vigílias maravilhosas, hein, Elda? Nossa. E lembrando de todo aquele trabalho que envolvia o Dejade na época. E eu disse, olha, eu acho que poucas pessoas me conheciam, né? E estávamos na vigília, meu pai não deixava mais naquele período, meu pai viajou e eu fui para uma vigília do Dejade com Ciele, fui com Ciele. E tava lá do lado de Ciele e você me viu, rapaz. Você tava lá no púlpito, você me Olha viu. aí. E aí você deu aquele toque abençoado para o Guilherme, né? Quando a gente levantou da oração, aí Guilherme disse, tem uma jovem aqui por nome de Suelen Nóbrega, ela vai ter oportunidade. Nossa. E aí, quando eu olhei para Oscar tava sorrindo. Mais magro, né, na época. E eu disse, Oscar, é uma bênção. Mas foi bênção de Deus. Quase que a gente não terminava aquela vigília, né? Que bênção, realmente. Mas é isso mesmo, Marcante. Oscar tem um belo trabalho, tanto no Missões quanto com o Dejade. E é esse pano de fundo que a gente às vezes é importante mencionar, porque às vezes Sim. pessoas que acham que missionário ele nasce assim, né? Eu vou fazer missões e de repente vai. Mas tem todo um plano, um propósito, um trajeto que Deus faz percorrer. Inclusive, eu estava conversando essa semana com o pastor Mendes. Oh, meu Você querido conhece pastor bem, Mendes. né? E nós estávamos recordando um pouco do passado, né? Daquilo que Deus havia feito. Nos lembramos muito do Projeto Esperança, Sim. que foi um projeto que o Setor 19 abraçou, né? Entre 2003 e 2007. Eu me lembro que quantos interiores. A gente não ia nem para o interior, a gente ia para o distrito do interior, levando a palavra de Deus, o teatro. Nossa, marcou muito a gente, né, Elda? Eu me lembro que quando a gente voltava, era apenas um dia esse projeto, mas a gente deixava jovens lá por uma semana, tendo uma experiência missionária. Inclusive, Elda foi uma das que ficaram. E até hoje, Suelen, como eu falei, 2007 terminou esse trabalho, né? Mas até hoje eu escuto testemunhos de todo o coração. Até hoje eu escuto testemunhos de pessoas que foram edificadas, chamadas para o ministério, e experiências ali naqueles momentos. E louvado seja o Senhor por tudo, né? É Então verdade. sempre é bom recordar. É muito bom, até porque a gente planta, né? Sim, A gente sim. faz aquela plantação, outros vêm, regam, mas como diz o apóstolo Paulo, Deus dá o crescimento. Naquele momento, quando na verdade Deus está dizendo, vocês não têm ideia, Imagina. não tem ideia. E o Deus é tão bom, Oscar, que nos faz, como você falou, chegar a recordar através de testemunhos de depois de tantos anos. De décadas. Depois de décadas, aí Deus nos faz recordar de coisas maravilhosas. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Pois é, então vocês já estão aí entendendo quem é Oscar, como foi que aconteceu, onde foi que ele trabalhou, o que é que tem. Eita, Cielo está dizendo aqui, ó, lembro sim daquela vigília, viu? Foi uma benção. É isso Um abraço, mesmo. Ciele. Um abraço, viu? Pois bem, então, Oscar, essa foi a nossa primeira pergunta, mas agora, realmente, como foi, né? Quando foi, como isso aconteceu, de você ouvir esse chamado específico a missões? Então, sempre quando fala sobre chamado, eu me lembro muito de pastor Ronaldo Lidório, um missiólogo muito conhecido, né? Ele conta a história de uma missionária chamada Sophia Miller. Aí o pessoal vai buscar no Google aí, né? Ela era americana, é muito lindo, Suelen. Uma mulher pequenininha, se converteu nas ruas de Nova York, escutando um pregador. E ela se tornou missionária. E ela passou 40 anos na selva amazônica. Olha, Uma mulher solteira, humanamente, assim, você olhava, não dava muita coisa. Mas essa mulher, em 40 anos, ganhou muitas tribos na selva amazônica para Cristo, traduziu a Bíblia para várias etnias ali, né? São muitas etnias ali na Amazônia. E uma mulher incansável. E no fim da vida dela, já aposentada, né? Já na sua cidade, voltou para sua cidade, já no fim da vida. E alguém foi entrevistar a Sophia Miller e perguntaram assim para ela. Eu queria que você nunca esquecesse essa frase, né? E alguém perguntou para ela, como se deu o seu chamado? Ela disse, como se deu o seu chamado missionário, né?
E ela disse: eu nunca recebi um chamado missionário. Eu li uma ordem e obedeci. Oh, que bênção. Eu tenho certeza que a minha amiga Beatriz, Aleluia. Ana Beatriz, a minha amiga Priscila, que estão justamente, elas fazem parte do projeto Campos Brancos com a missionária Kellen Gaspar. Sim, você conhece? acompanha. Pois bem, e elas sempre enfatizam também isso, e eu acredito que a minha amiga Ana Beatriz nesse momento está vibrando, porque ela é apaixonada por índios, Que bem. né? E ela fez um trabalho também nos ribeirinhos, Nos né? ribeirinhos. E meus irmãos, você trazendo essa história aí, esse contexto, olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Cumpra o seu chamado, tá? Às vezes, na verdade, a gente faz às vezes esse pensamento de ir para esses lugares, olhe, mas seu chamado pode ser aqui. Sim, exatamente. Porque a ordem foi para todos, né? O ID é para todos. O né? ID é para todos. Ide e pregar o evangelho a toda. toda criatura. E o pastor Shed falava, nem todos vão, né, Suelen? Nem todos Todos vão atravessar fronteiras, mas o coração, o sentimento de todo cristão nascido de novo deve ser ir. E aos que Deus seleciona para ir, vão. E aos que Deus permite que fiquem, ficam. Mas o coração tem que estar voltado para missões, porque o ID é para todos. Posso contribuir, posso orar, ir. E Jerusalém está aqui, está pertinho de vocês. Eu estou um pouquinho ali, quem sabe, Samaria, Judéia, né? Mas é simultâneo, é em Jerusalém, é em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Não é um ciclo, não. Simultaneamente, Deus está trabalhando em todas as nações. O nome do Senhor está sendo glorificado entre todos os povos. E esse deve ser o nosso objetivo, fazer Deus conhecido. É verdade, fazer Deus conhecido. Meus irmãos, olha, eu já estou muito feliz, mas vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor agora com Elaine Martins, que canta, claro, Cumpra o seu chamado. Programa Celebrai com Suelen Nóbrega. Talento na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, queridos, 9h33 e a gente continua aqui dizendo que os meus dons e talentos são para servir ao nosso mestre. E estamos com Oscar Júnior, né, neste dia maravilhoso. A minha amiga Elda Gomes está aqui também. E nós estamos falando sobre esse chamado missionário, né? E a gente vai perguntar ao Oscar agora, você que ligou o rádio agora, olha, seja muito bem-vindo, tá? Tenha um ótimo dia. Nós já falamos aqui sobre a história de vida, né? De como Deus orientou Oscar Júnior, como foi o processo. Olha, irmãos, a cada passo Deus está conosco, vai nos guiando, nos direcionando, porque Ele tem um plano nas nossas vidas. E aí chega exatamente no lugar em que Ele quer, que Ele vai realmente se utilizar. Nós passamos, enquanto jovens, Oscar, em muitas áreas, né, trabalhando para o Senhor. A gente sempre falou que trabalhou no DEJAD, trabalhou no DEPEN, e a gente está falando essas nomenclaturas, você que não é da Assembleia de Deus, o que é DEPEN, né? É o Departamento de Missões, o Departamento de Jovens e Adolescentes, e a gente chega em um determinado lugar que a gente entende, Deus estava me capacitando para exatamente isso. E Oscar, como foi que culminou isto, né? Como aconteceu? Deus não desperdiça nada, né? Nada. Foi de tudo. Nem as coisas difíceis da nossa vida, né? É verdade. Então, assim, ainda falando de chamado, né? Como se tornou real para mim. Eu falava que para a Suelen, nos bastidores, né? Que passa muito pelo CPM. Curso de Preparo Missionário. O ano era 2000, Suelen. E a Assembleia de Deus em Natal lançou esse curso. Inclusive, a diretora do curso era a missionária Samira Santos. Um abraço para minha amiga. Muito conhecida, a missionária Jaqueline, esposa do Ivanildo. Então, assim, eu muito jovem, né, tinha 2 anos de convertido, mas procurei ouvir pela Rádio Nordeste, né, na época, que estava tendo esse curso. E a irmã Samira me recebeu muito bem. Então, eu passei 1 ano tendo aula com missionários, ouvindo sobre missões,
até então era algo novo para mim. Então eu imergi nesse mundo missionário, né, por um ano, e estudávamos o espanhol também. E nunca ia imaginar que décadas depois ia precisar muito desse espanhol. E também Deus me deu a oportunidade de fazer o estágio. Nós estagiamos, Olha só. um estágio transcultural. Nós fomos à Venezuela, cidade de Puerto Ordaz, que é ali onde estava a missionária Vandira Querida Vandira. e o pastor Cardoso. Então imagina 15 dias conhecendo outra cultura, vendo o reino de Deus ali naquela cidade, na vida daqueles missionários, vendo como era o dia a dia dos missionários. Então tudo isso me marcou. E a gente sempre lembra de Isaías capítulo 6, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu me lembro que a primeira vez que eu disse isso de todo o coração, não foi durante um ano lá no curso, mas foi nessa cidade. Eu me lembro que tinha as células. E eu fui para uma célula, e ali a missionária Carmen Lúcia, eu acho que ela é muito conhecida também, e me tocou ir com ela para essa célula. Dividiu a equipe, né? E eu me lembro ali que numa casa muito simples, me lembro do teto de zinco, porque todas as casas lá tinha teto de zinco num calor de 40, 45 graus. E aquela célula tinha muitas crianças, e aquilo ali me tocou profundamente. E eu em lágrimas me lembro de ter feito essa oração. O ano era 2001, viu, gente? Olha Senhor, só. eis-me aqui. Então esse foi um momento assim muito forte da minha vida. E quando eu voltei, mudei de igreja e passei a trabalhar no departamento de... Qual departamento, né, gente? Missões. Na época o pastor disse que Deus falou com ele. Quem sou eu para dizer que foi uma experiência que ele teve, né? Eu sentava no último banco, Igreja Nova, né? Ali em Santarém, onde estou há 19 anos. E aquele pastor disse que Deus falou com ele quando ele estava passando no corredor. Olha para o lado. E ali eu estava e disse, levante esse jovem para ser o líder do aleluia. departamento de missões. E foi muito difícil usar a gravata pela primeira vez. E escutei muita gente, obreiros antigos, né? Que era uma falta de respeito, ter colocado um menino tão novo. Mas graças a Deus, nesse departamento, fiquei 5 anos. Deus abriu muitos frutos, né? Como a gente falou. Deus me capacitou. Errei muito também. Errei bastante, mas que bom. Que pastor que entrava, pastor que saía, a gente conseguiu dar uma continuidade ao trabalho. Então, meu chamado passa muito pelo CPM. Meu chamado passa muito pelo departamento de missões. Em 2007... entra um novo pastor, o pastor Ilmar, também bastante conhecido, me chama para trabalhar com jovens. Então foi um amor muito grande. E trabalhei até 2015, Suelen, né, com jovens. E vocês podem perguntar aí, Oscar, e missões? Você falou que, né, foi para fora, que fez o CPM, que trabalhou no departamento de missões. Então, depois que eu comecei a trabalhar com jovens, eu desliguei o botão missões na minha vida. Inclusive eu cheguei até a questionar, como é que alguém pode deixar a família? Como é que alguém pode deixar a igreja? Eu já estava com meu carro, já estava ganhando salário, trabalhando na área de comunicações, ganhando bem. E eu dizia, como é que alguém pode deixar isso? Eu estou fazendo a obra de Deus aqui também e partir para uma terra distante. Literalmente foi algo de Jonas. Tava pensando que as coisas iam ser muito bonitinhas. Fugi do chamado. Sabe aqueles vídeos? Naquela época não tinha muita rede social, tava chegando. Verdade. Mas alguém mandava um vídeo da igreja perseguida. Eu não abria, irmãos. Porque eu não queria aquilo. Algo que lá atrás eu disse, eis-me aqui. Eu acabei de contar para vocês. Mas ninguém foge de Deus. E Deus, quando te chama, Ele vai criando as circunstâncias, né? E na minha vida vieram circunstâncias. Eu comecei, Suelen, a sentir um desejo no coração. Me vi muito 4 paredes. É a minha experiência, tá? Eu estou contando a minha experiência. Me vi muito 4 paredes. Senti um desejo absurdo de ser mais relevante para o bairro, para a cidade. E aí foi uma mudança assim no meu coração. Aí as coisas já começaram a andar muito bem no trabalho. Eu já comecei a ficar mais em casa. Até que encontrei o caminho. Até que encontrei um missionário amigo que estava de férias em Natal, que tinha sido missionário na África, e contei tudo que eu estava vivendo, esse desejo por mudança. Aí esse pastor me apontou um treinamento. Por que você não participa de um treinamento no Paraguai
passar um ano lá, né? Se renovando, né? Se reconectando, entendendo um pouco mais o que Deus quer para você. E a pergunta foi essa e a resposta foi sim. O ano era 2015. Então, aí vamos deixar para as cenas do próximo capítulo, né? Oscar, Missões, o meu chamado passa por tudo isso até chegar verdade. aqui. Como Deus trabalha em nossas vidas, irmão, porque nós somos tão falhos, Somos Jonas, às vezes. Somos Jonas, ora. Quantas vezes Eis-me aqui, mas envia Elda. Eis-me aqui, mas envia Suelen. Outro, Oscar, olha só que coisa, né? Às vezes nós, exatamente assim que acontece. Deus nos mostra, Deus nos direciona, Deus nos prepara. E parece que chega um determinado momento em que a gente chega e diz assim, mas como é que eu vou deixar meus pais? Como é que eu vou deixar tudo isso? Eu conquistei. Não, foi Deus que te levou, foi Deus que te ensinou. E aí, meus amados irmãos, Deus nos faz entender. Você está achando difícil deixar os pais? Eu vou te ensinar quem é que é dono da sua vida, né? São os ajustes, né? Vou fazer os ajustes, vou te ensinar quem é que realmente dirige. Irmãos, deixa Deus te dirigir, tá bom? Vamos ouvir agora Shirley Carvalhais, que canta Missionária. Talento na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, meus irmãos, olha só, 9 horas e 44 minutos, Oscar, e eu preciso mencionar minha amiga Elda, que está aqui comigo, o nosso irmão Alberão Varela, por favor, né? Não, o meu amigo Alberão Varela está ouvindo esse programa. Claro, ele está aqui O conosco. nosso parceiro de locução. Amigo, eu tô com saudade de você, viu? Deus que lhe abençoe, viu, amigo? Rapaz, ele disse, olha, que testemunho tremendo de Oscar, viu? Deus purinho na vida dele. Um abraço, irmão Alberão. Conheço, meu amigo também. Rapaz, um abraço também. Uma bênção. Meu amigo, olha, Edi Melo, Deus te abençoe, viu? Ele dizendo, olha, cumpra o seu chamado porque Deus sabe o caminho. É Amém. verdade. Que bênção. Magnólia, mulher de Deus, Deus continue abençoando, viu? Um abraço, meus irmãos, muitos irmãos aqui conectados hoje, graças a Deus. Eita, irmão, Leneildo, não é isso? Da Igreja Presbiteriana em Currais Novos, está dizendo que está ouvindo. Suelen, manda um alô aí para Currais Novos, então, aquele abraço especial, hein? Um abraço daquele jeito. Como é, irmã Suelen? Aquele abraço. Isso mesmo. Um abraço especial para vocês que estão na sintonia. Irmã Creuza tá dizendo, ei, manda um alô pro pastor Kleber, viu? Ela é ali, né? Da congregação. Um abraço, irmã Creuza. É ali pertinho do setor 20, viu? E ela pede o hino de Eliane Oliveira. Muito bem, vamos ouvir já Eliane Oliveira, minha querida. Ela está dizendo que está uma bênção acompanhando aqui, graças a Deus. A nossa irmã Lourdes de São Paulo, Deus abençoe o povo paulista. E irmã Patrícia, eita, que povo abençoado. Muitos irmãos, olhe, a gente fala já de vocês. Vamos aqui para a nossa entrevista que tem sido uma bênção. E Oscar, olha, agora, né, a gente já falou sobre o chamado, de como Deus tem operado na sua vida e você falou aí da experiência, do convite feito a chegar na Paraguai e agora você aceitou o convite, né? Como foi este deslocamento, como foi esse impacto com novos costumes, como foi a recepção de Paraguai, enfim, traz aí esses detalhes que a gente tá curioso, hein? Então, estão preparados, porque assim, eu saí de uma cidade com 1 milhão de habitantes, fui morar em uma cidade com 1.500. 1.500 habitantes. Poxa! Fui morar no interior do Paraguai, uma cidade chamada Caradiaô. E saí de uma igreja com 500 pessoas para uma igreja com 12. E trabalhávamos no DEJAD ali com um setor, né? 400 jovens. Isso, verdade. As escolas bíblicas de jovens, aí, né? Dos apris, 400, 450. Oh, Jesus. E a igreja que eu tava tinha 2 adolescentes. Então as mudanças não foram muitas, né, irmãos? E foi muito interessante. Eu não conhecia o inverno, né? Eu cheguei no Paraguai, tem inverno, viu, irmãos? Então eu cheguei no inverno paraguaio e a primeira bebida que eu cheguei na igreja onde eu ia ser treinado, né, na cidade, o pastor já me dá um mate. E eu pensava que aquilo era gelado e tomei. Quando dei a primeira canudinho, queimei a boca, né?
cultura muito diferente. A cultura do mate, a cultura do tererê. Um povo com 2 idiomas. Imagina, eu só tinha algum conhecimento do espanhol, né? Mas só português. E fui morar em um lugar onde 2 idiomas oficiais. Hoje o Paraguai, hoje não. O Paraguai tem 2 idiomas oficiais. O espanhol, que hoje eu arranho, né? Espanhol, Suelen. E o Guarani. Espanhol é muito parecido. Espanhol muito parecido com português. Mas Guarani é uma língua indígena. Indígena, muito difícil, inclusive. Oscar, qual é o nome de Deus em Guarani? Nhandejara. Olha só. Inclusive, vamos abençoar aqui os nossos ouvintes. Nhandejara Tanderovassá. Oh. Que Deus te abençoe. Que Deus te bendiga para los hermanos que hablan espanhol. Eles que estão nos ouvindo no Paraguai, viu? Sim, e eu já vi gente até de outros estados Com aqui certeza. na audiência, né? Muito, muito, inclusive de outros países também, viu, Oscar? Nós temos audiência certa nos Estados Unidos, em Portugal, em Espanha. Que bênção. Né? E agora no Paraguai, com certeza. Agora no Paraguai. Eu coloquei nas minhas redes sociais, espero que alguém esteja aí online. E então fui morar nessa cidade chamada Caradiaó. E, irmãos, trabalhei com vendas a minha vida toda, né? Fui um vendedor, né? Até Guilherme fala que eu era um vendedor nato, né? Inclusive cuidei da linha de telefone de muita gente, muitos pastores. Mas lá eu adquiri algumas profissões. A primeira delas foi pedreiro, né? Imagina você passar a vida toda no comércio e de repente ter que construir uma casa. Então chegou um recurso nessa época e eu ajudei lá a construir a casa pastoral, que está de pé até hoje, viu, irmãos? Não caiu, graças a Deus. Então, pedreiro. Passei também a ser cozinheiro. Imagina que a senhora Fátima, que é a minha mãe, cozinha muito bem. Quem conhece... Opa. Então, só sabia fritar um ovo e às vezes queimava o ovo. Então eu tive que aprender a cozinhar, porque se eu não cozinhasse, eu não Comia, comia. né? A casa que eu morei não tinha, minha irmã foi lá me visitar na época. Na nossa cozinha a gente não tinha porta, a gente não tinha piso, a gente não tinha a janela. E uma coisa que eu não gosto é sapo. E a minha companhia era o sapo. Porque eu comecei com treinamento com 2 adolescentes. Com o tempo um saiu, com o tempo o outro desistiu também, paraguaios. E eu fiquei só como aluno. Então eu tinha que cozinhar. E graças a Deus aprendi a cozinhar no campo missionário. E também passei a ser diarista, que é limpeza. Você sabe o que é limpeza de pátio, limpeza de casa. Eu emagreci 8 quilos, Suelen, na época. Eu acho que eu tenho que voltar a esses treinamentos, né? Porque eu ganhei esse peso. Mas foi uma realidade totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Mas hoje eu posso dizer que eu amo muito o Paraguai. Me adaptei à cultura, porque em missões também tem algo chamado choque cultural. Isso. Você sai da sua cultura, vai para uma outra cultura, você pode reagir, o resultado pode ser negativo também, né? Pode vir depressão, aquela saudade, né? Vários aspectos podem desencadear em você. E graças a Deus eu passei bem pelo choque, né? Não tive tanto choque cultural. Tanto que hoje eu como a comida paraguaia, busco falar o idioma, né? O Guarani conheço algumas palavras, o espanhol já consigo hoje pregar sem anotação, já consigo falar o espanhol. E me adaptei bem à cultura, né? Me adaptei bem, graças a Deus tenho um bom relacionamento. E passei 1 ano e 4 meses nesse treinamento. Foi o meu primeiro momento, era 1 ano. E depois chegaram novos alunos, Suelen. E o pastor me convidou para ser monitor desses novos alunos, né? Foram 6 alunos e eu cumpri mais 4 meses. E graças a Deus concluí. Foi aprovado, né? No treinamento missionário. A missão era chamada Missão Total. E eles treinam jovens, né? Treinavam jovens na época, hoje não tem mais, mas treinavam jovens na época para abençoar o Paraguai e as nações também. E esse foi o meu primeiro momento lá no Paraguai, com a cultura paraguaia, né? Verdade. E a gente fica aqui realmente, olha, irmãos, eu tô maravilhada, viu, Elda? Porque a gente já escuta, né, muitos testemunhos, Exatamente. missionários, mas cada um
parece que é realmente exclusivo, Peculiar. sabe? É diferente, é de uma forma diferente. E a gente fala, e Oscar falando aí sobre os projetos aos quais ele liderou, e a gente participou de algumas lideranças com o Oscar, e a gente começa a ver como Deus vai tratando, né? Exato. Foi preparando o Oscar desde muito novo. Tinha um carrinho para andar, né? Né? Depois agora a pé, Isso. quilômetros. Né? Preparou ele tanto psicologicamente, né? No sentido da questão da mente. Trabalhou também na questão dessa mudança, da sair de um país e para o outro, essa questão Estabilidade. da estabilidade também. Para algo E novo. uma coisa que a gente também falando como amiga também, nessa questão de cozinha, Oscar não era muito bom. E Deus preparou o homem completamente, porque ele prepara você em todos os sentidos. aspectos. É verdade. Porque Deus é Deus, né? É verdade, é verdade. Eu faria tudo de novo, viu, Suelen? Que lindo, né? Uma pessoa que antes fugia, né, de missão, uma pessoa que se candidatou, mas que depois fugiu, e tantos 20 anos depois, tantos anos depois, eu diria eu faria a mesma coisa, né? É verdade. Que alegria. Que alegria. Que Isto graça. Isto é entender o propósito de Deus nas Propósito nossas de Deus. vidas. E a gente, quando entende, quando a gente aceita, quando a gente realmente ama ao Senhor, a gente só quer estar no centro da sua vontade. Eu sempre fui uma pessoa assim de muitos amigos, uma pessoa comunicativa, né? Isso. Mas quando eu cheguei no Paraguai, imagina, os paraguaios são um pouco mais tímidos, né? São um pouco mais reservados. Você sai de uma igreja grande e de repente você está numa igreja que você às vezes nem escuta nenhum aleluia, assim, pela cultura. Eu morei com Silvio e com Santiago em 6 meses que eu morei com esses adolescentes. Se eu escutei o meu nome, chamarem o meu nome, Oscar, 2, 3 vezes, foi muito. Então foram muitos dias de solidão. E foram dias que eu sentava lá fora, né? Agora é uma cidade assim, no interior, muita natureza. Então eu me conectei muito com Deus. Botava sempre a cadeira lá fora, dormia pouco e chorava. Até uma vizinha que eu não sabia que ela me observava, né? Ela Olha achava, só. não era evangélica. Paraguai é um dos países mais católicos em termos de prática do mundo, segundo o Vaticano, né? Então, assim, aquela vizinha deu aquele testemunho, né? E ali eu pude orar com ela, com a família dela. Então, você faz relacionamentos, mas com uma velocidade bem menor do que aqui, por essa questão cultural deles serem mais tímidos, mais reservados, e o idioma também, né? Então, eu queria conversar muito, mas eu tinha limitações do idioma, e foram muitas noites de solidão, com saudades, mas buscando refúgio aonde? Na oração, na palavra. E foi o tempo que eu mais cresci espiritualmente nesse deserto, no interior do Paraguai. Então não é só, a gente muitas vezes vai com a mentalidade, tá vindo assim, né, no coração agora, de falar isso. A gente vai com a mentalidade de ganhar o mundo, mas aí às vezes diz, você primeiro precisa ser ganho, Oscar. Então Deus vai moldando literalmente a nossa vida e vamos tendo as nossas experiências com Deus e com o próximo, crescendo. E tem muito a avançar ainda, viu? Oh. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? É verdade. Irmãos, olha que bênção. São quase 10 horas, né? 9 horas e 56 minutos. E a gente continua aqui dizendo, olha, Davi aqui de Alagoas está dizendo, o chamado de Deus é assim, né? Deus sempre capacita aqueles que foram escolhidos. E que Deus continue abençoando o missionário. Amém. Irmão Jaime de Planalto 1 está dizendo, mais uma entrevista que mexe com o nosso coração. Saudades daquelas vigílias, saudades das viagens missionárias, né? Era algo que era realmente marcante, né, em nossas vidas, graças a Deus. Olha, irmãos, a gente vai agora com um hino, que eu quero mandar um abraço para minha amiga e o pastor Ricardo ali de Serrinha, minha amiga Valdete, porque esse hino, Oscar, eu ouvi na minha infância. Cantei ele quando eu estava no conjunto infantil de Nazaré 2. E eu tenho certeza que você vai lembrar, hein? Este hino aí, ó, se chama de Desejo Missionário de Mara Lima. Culto de missões sagrado. Sagrado. Então, para você que está nos ouvindo, ó, se deleite aí, relembre coisas boas e continue tendo a convicção. Deus continua chamando. Não é verdade, Oscar? Amém. Deus continua dizendo, ei, filho, tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa a ser feita. Se você está disponível, continue. E não estou dizendo que você vai para outro país. A gente já falou sobre isso aqui, né? Mas eu tenho certeza que Deus está dizendo, sabe aquela contribuição? Sabe aquela oração, intercessão é algo muito importante, né, Oscar? Você falou aí que você passou por momentos de solidão, onde estava só.
E aí a gente começa a entender a importância da oração. Deus estava revelando exatamente isso, né? Então, tratando, moldando, ajustando, dando novas experiências. E é isso que eu quero que você medite aí. Existe um desejo missionário na sua vida? Desperte-o. Viu? Muito bem, meus amados irmãos. 10 horas, 1 minuto e a gente continua aqui com esta programação maravilhosa. O programa Celebrai vem trazendo, né, essas entrevistas que realmente têm sido marcantes, tá? E olha, você vai ouvir quantas vezes for preciso, porque está lá gravadíssimo no YouTube, viu? Que bênção, né? Como é bom. Vocês estão me acompanhando aí no YouTube? Vou falando em YouTube, então vou mencionar aqui os amados irmãos que estão conosco, né? Claro. Olha, eu quero mandar um abraço para a nossa querida irmã Ielda, isso? Deixe-me ver aqui o nome direitinho. Suelen, preste atenção, porque é muito importante o nome dos amados irmãos, né? E está conosco, meus amados, direto no YouTube. Olha só. Agora sim abriu. Deixa eu falar. Está aqui a... Opa. Olha só. Pronto. O irmão Sidney Bunes, isso mesmo. A nossa irmã Maria Oneide. Ele pede aqui, inclusive, um hino aqui de Marcos Antônio para os amados irmãos e amigos e familiares ali de São Tomé. Eita, irmão Sidney está dizendo, toca aí para nós, Alto Mar com banda Novo Som. Vou colocar Novo Som aqui, né? Claro, com certeza. Né? E ele manda aí, estamos aqui na audiência direto do bairro do Planalto. Sidney, José Edson, Francisca, Doni Joxan, isso mesmo, que bênção. Tá na vida, tá na bênção, ô glória. E os irmãos aí de quase novos na sintonia, né? Graças a Deus. Olha, irmãos, muito bom ter vocês aí conosco aí, direto do YouTube, tá? E os dos demais que estão no aplicativo, que estão no site. São muitos irmãos conectados hoje, graças a Deus. Priscila tá mencionando, viu? Olha, manda um abraço para a missionária Alane Camila. Camila é paraense, tá? E estão na audição. Então, um abraço. Olha, eu quero mandar um abraço, então, Priscila, para todos os irmãos aí dos que trabalham nos Campos Brancos, viu? Deus abençoe. Deus continue abençoando. Tem desenvolvido realmente, Oscar, aqui no nosso Brasil, o nosso extenso Brasil, nos ribeirinhos, no sertão, né? Inclusive, você falou aí na missionária, querida missionária, que está em Ceará Mirim, missionária Samira, e ela estará recebendo, inclusive, um dos alunos de Campos Brancos, sendo esses próximos capítulos, né? E vai ser bênção, eu tenho certeza que vai ser bênção aqui no nosso estado. Tem muito lugar que precisa de alguém, e Deus tem capacitado. Amém. Deus não deixa, não, o povo desamparado, não. Deus levanta pessoas. Deus projeta isso. Isso é projeto de Deus. Deus tem levantado pessoas para que o nome dele venha a ser glorificado. E agora, nós queremos saber, Oscar, né, dos trabalhos que são desenvolvidos. Você falou como chegou, como foi a cultura, quais foram os impactos. E agora, fala um pouco dos trabalhos ou de alguma experiência que tenha marcado, né, essa nova vida de dedicação exclusiva, né, ao povo de Deus que está no Paraguai, ao povo daqueles que não conhecem o Senhor, mas estão sendo agora levados à direção do Cristo, que é o Salvador. Que bênção. Amém. Assim, quando eu terminei o meu treinamento, né, eu voltei para Natal e voltei para aquela realidade que eu tinha, né? E não era negando a minha cultura, mas eu dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, parece que meu coração ficou lá, né? Mas surgiu uma oportunidade de fazer parte de uma missão, chamada Missão Paulo. Então, eu tive que ir para São Paulo, né? Morei mais um treinamento, Suelen. Passei 6 meses na cidade de Mogi das Cruzes. Graças a Deus, concluí o treinamento. E eles me enviaram um compromisso de 3 anos, né? Inclusive, estamos encerrando em julho agora. Um compromisso de me manter financeiramente no Paraguai. Então, assim, quando eu voltei do treinamento, voltei para Natal novamente. Na época, era o pastor André. Então, o pastor me deu carta de recomendação. Não fui enviado pela
pela denominação, né? Mas tive o apoio da minha igreja e Pastor André Feitosa. André Feitosa. Um abraço, pastor. E cheguei em Paraguai em julho de 2017, agora, não mais como aluno, e sim como aluno, porque a gente sempre está aprendendo, né? Mas como missionário. E eu sempre pensava, Senhor, qual é a cidade que eu vou morar? Não tinha nada certo. O que é que eu vou fazer? Muitas vezes até com aquele sentimento de incapacidade, né? Mas o Senhor me direcionou. Hoje eu moro na cidade de Coronel Oviedo, uma cidade que é ali de Foz do Iguaçu, né? Atravessa a Ponte da Amizade, 3 horas e meia, você chega nessa cidade onde eu resido. E hoje, pela graça de Deus, eu sou o líder de um projeto chamado Amigos Paraguai. Inclusive já pode acessar aí no Instagram, Amigos Paraguai. E Oscar, que projeto é esse? Eu vim morar ao lado do hospital, né? Eita, que Então, se você reclama do SUS, eu acho que você tem a sua razão de reclamar, porque falta muita coisa, né? Mas a saúde pública no Paraguai é falida. Então, imagina um paciente necessitado de um atendimento ter que comprar a seringa que o enfermeiro vai usar, a luva que o enfermeiro vai usar. Imagina uma pessoa estar internada no hospital e não ter o café da manhã, o almoço e jantar. Aqui ainda tem uma dieta. Eu fiquei 15 dias com meu avô aqui nesse maior que tem aqui, perto do Midway, Valfredo Gugel, né? E tinha comida até para mim, que era o acompanhante, né? Mas imagina uma pessoa estar internada e não ter a comida. Então Deus colocou no meu coração, me capacitou para começar um trabalho social. Eu até falei na igreja do pastor esses dias que eu comecei levando um almoço para uma senhora, que é minha amiga até hoje, irmã em Cristo, e voltou para Jesus nesse dia. A filhinha dela estava na UTI com sífilis, passou da mãe para a filha, né? Isso é muito comum lá, viu, irmãos? Doenças sexualmente transmissíveis, não se cuidam ou não tem uma conscientização como hoje a gente tem aqui, e ainda temos muitos casos, né? Eu até brinquei que levei esse primeiro almoço numa Tupperware, e nem preciso dizer que a Tupperware nunca voltou, porque Tupperware nunca volta. É verdade. Momento humor aqui da nossa fala. E depois passamos para 5 marmitas, agora de isopor, né? Depois para 15, hoje todas as semanas, nesses últimos quase 3 anos, toda sexta-feira nós levamos cerca de 30 almoços para ajudar aquelas pessoas. Ajudamos com fraldas, com medicamentos, já ajudamos várias pessoas, Suelen, com cirurgias também, porque a cirurgia é grátis, mas se precisa colocar um platino, aí R$4.000, R$5.000. Então, com pouco que eu recebo, né, eu consigo compartilhar com essas pessoas. E hoje nós temos assim uma porta aberta no hospital, conheço a diretoria, o albergue onde as mães ficam, que é dentro do hospital. Já realizamos vários cultos lá, ação social também. Então, assim, a porta está aberta, tanto para ajudar os mais necessitados, como para pregar o evangelho. Antes da pandemia, toda semana eu entrava no hospital, tinha acesso até a UTI. Já orei por muitas pessoas na UTI, mas com a pandemia as visitas ficaram suspensas, né? Então o Projeto Amigos Paraguai é um projeto evangelístico e de ação social, mas agora o evangelismo hoje é quando a gente vai entregar as marmitas. Conhecemos muitas famílias que ficam do lado de fora, muitas vezes em lona, né, acampados, e os familiares internados, né? E ali o Senhor tem dado a oportunidade de falar do evangelho, não só com palavras, mas com ações. E esse é o projeto Amigos Paraguai, que hoje, né, há quase 3 anos eu tenho desempenhado ali, e com muitos amigos, hoje pessoas que me ajudam. Tem um senhor que sempre pega o nome. Oscar, queria levar almoço para todo mundo que estava internado, né? Mas hoje as condições é 30, pode aumentar, pode, e sempre esse senhorzinho passa de manhã. É muito lindo o trabalho dele. Ele sempre fazia isso, e com a minha chegada somou também ao ministério dele, né? Ele passa anotando os indígenas, as pessoas mais necessitadas são as pessoas que recebem aquela marmita. E sempre vai com um versículozinho também, João 6,35, se não me falha a memória, que a gente está entregando um pão físico, né? Mas Jesus é o pão da vida. E vai no idioma espanhol e no idioma guarani. Então, mesmo as pessoas que eu não consigo ver lá dentro,
além de receber o alimento, elas também recebem a palavra de Deus. E é isso. Esse é um dos trabalhos que eu tenho assim servido em Paraguai. Isso é uma das estratégias missionárias que eu mais admiro, sabe? O Senhor Jesus fez isso, né? Jesus olhava que o pessoal era sedento. Exatamente. E era também, além de sedento, Oscar, necessitados. Os pobres, né? Porque não é que os autossuficientes, os fariseus, eles não queriam em busca de Jesus, queriam pegar Jesus, usando a expressão, né? Exatamente. Iam em busca de uma falha, mas aqueles que estavam precisando não classificam por posição. Falei hoje, há pouco tempo, a respeito daquela mulher que a gente conhece, não por nome, mas a mulher de fluxo de sangue. Sim. Era uma mulher que tinha condições, porque a Bíblia disse que ela perdeu tudo que tinha. Então ela tinha uma certa condição. 12 anos, né, mantendo. 12 anos mantendo. Jairo era um homem de posição, mas as necessidades fizeram com que aquele pessoal ir até Jesus. E muitas das vezes essa é uma estratégia divina. Não estou dizendo aqui, amados, que nós ficamos felizes com as necessidades que acontecem, mas nós entendemos que Deus muitas das vezes sabe onde nos levar. Exatamente. Para baixar um pouco deste ego, deste orgulho e dizer, eu não sou autossuficiente, eu preciso de ajuda. Como é bom você reconhecer que precisa de ajuda, né? E eu estava aqui meditando, Oscar, falando sobre a situação da saúde, que muitas das vezes nós reclamamos tanto, Oscar. Quando nós temos certa experiência, eu tive experiência falando aqui a respeito a minha amiga, né, que está nos ouvindo aí no Piauí, esse ano, nas minhas férias, eu e Hildenberg, o quesito da pandemia, e Hildenberg disse o seguinte, eu só vou se for para um lugar que não tenha muita gente, e ele passou por dificuldades muito tamanhas, e ele mesmo disse, vamos para o Piauí, vamos ser missionários no Piauí nas nossas férias. E nós fomos. Que bênção, que bênção. Tivemos uma experiência maravilhosa ali. Marca, né? Marca, sabe? E a gente encontra pessoas que realmente estão em uma situação que precisam ouvir que Jesus é a solução. Inclusive, você falou sobre pessoas se voluntariar para missões, uma grande oportunidade de até descobrir o seu chamado, ou exatamente se puder fazer uma viagem dessa que Suelen fez, assim, estar de frente com a realidade, é marcante. Verdade. É impossível você voltar da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, eu fico feliz de saber que você esteve em Piauí, né? Que é um dos estados mais pobres, inclusive, do país, né? É verdade. Pois bem, então, olha, e aí, Oscar, essa experiência, como você falou, marca a gente, e a gente encontra tantas coisas, a gente começa a ver as estratégias, né, que o Senhor mostra, vai nos guiando, nos direcionando, e quantas pessoas, gente, na sua volta, não só no Piauí, não só no Paraguai, né, Elda? A gente está vendo aqui a situação da nossa cidade. Isso. Quando a gente olha a volta, quantas pessoas precisam, Oscar, do lembrete, até sabem, talvez lá ou as outras culturas não saibam, mas você que tem Cristo sabe que a solução é Jesus. O próprio Covid em si, né? Você vê que a gente não pode estar lá, mas tem muita gente indo morar em frente aos hospitais, né? Eles não podem estar presentes fisicamente, mas eles estão em oração, intercedendo por aquelas pessoas. Então eles se levantaram. Isso também é um ID. É verdade. É verdade, é um campo missionário. É um campo missionário. Então, olha que bênção. A gente segue aqui, vai a mais um louvor, mas pode ficar à vontade. Sim. E esse é um trabalho assim que eu quero destacar no hospital regional, né, que atende pessoas de todas as cidades, né, porque é regional, está ali na capital. E também estou trabalhando com os adolescentes, velho. Nós temos aí um grupinho de 15, né, assim, e alguns são filhos dos irmãos da igreja. Nossa igreja está localizada em um bairro bem carente, chamado São Miguel. O pastor que eu estou apoiando, ele, missionário, né, fundou essa igreja há 6 anos. É lindo trabalho também que eles realizam com crianças. E os adolescentes, alguns são filhos dos irmãos, outros são do bairro, que começaram criança ali com eles, hoje são adolescentes. E ali é um trabalho de discipulado, muitos ainda não tomaram uma decisão por Cristo, mas eu tenho aprendido muito com esse grupo, viu? Hoje nós temos o Juan. Juan é o único jovem, o único com 19 anos. Eu não sei se eu estou certo, mas não estou classificando ele mais como adolescente, mas como jovem. E o Juan Ángel,
ele tem uma patologia, uma enfermidade chamada esquizofrenia. Eu acho que é bem conhecida, né, de todos nós. Mas, assim, é nítido a mudança que Deus tem feito na vida dele. A família muito religiosa, mas a mãe já hoje entra em contato comigo pedindo oração. E hoje é uma das pessoas mais presentes. Não perde um culto, não perde uma reunião de sábado. Às vezes está um pouquinho excêntrico, às vezes mais calmo. Mas ele é um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. E em relação a ele, né? Muita gente, muitos jovens hoje no Paraguai, como aqui também, não querem mais saber de Deus. E às vezes você falou aqui, Sueli, que Deus cria circunstâncias para nos atrair. E eu fico pensando muitas vezes, se o Juan não tivesse essa esquizofrenia, quem sabe seria mais um jovem que estaria distante, né? Mas essa situação específica trouxe ele para perto de Deus, para perto da igreja que está cuidando, que está amando. E eu vejo, irmãos, nessa circunstância, a mão do Senhor. E isso é maravilhoso, né? Isso é um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito. Pois é, então eu quero dizer para vocês que as portas estão abertas, viu? A porta da graça, a porta da pregação do evangelho, a porta do ID, a porta do amor de Deus para com o próximo também. Um abraço para minha irmã Claudinha Kelly ali, né, que foi do Tempo Central e hoje ela tá ouvindo e já mandou uma foto da gente, viu, Oscar? Esse povo tá nos vendo aí no YouTube. E olha, vamos ouvir agora com o Grupo Logos, Portas Abertas. Muito bem, meus irmãos, olha só, 10 horas 22 minutos e a gente está aqui já. Agora, infelizmente ou felizmente, né? Classifiquem aí. Eu sei que tem muita gente. Irmã Claudinha disse assim, olha, eu precisava sair, mas não tem como eu sair. Aí eu disse pra ela, mas não se preocupe não, porque vai ficar gravado no YouTube, depois você pode dar sequência, já que você precisa sair. Ela disse, mas nada como ao vivo, né, Sueli? Então fique aí conosco, que a gente vai agora, Oscar, a gente viu do projeto, daquilo que Deus colocou em suas mãos. E agora a pergunta é, como os ouvintes da Rádio Evangélica Vida, como a Rádio Evangélica Vida pode ajudar nesse projeto, né? Como é que a gente pode contribuir? Como podemos fazer para ser útil? Porque, amigos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja útil, viu? Seja útil nas mãos de Deus. Seja corpo, né? Seja corpo. Que coisa, né? Que não, Deus não fez nada assim sem um propósito. Ao contrário. Existe Me lembra muito de Júnior Firmino, você conhece, né? Claro! Meu Deus, a gente pode ser braço, a gente pode ser coração, a gente pode ser ruim. Tem gente que quer ser espinha. Queira ser corpo. É verdade, é fenomenal. Fantástico. Mas é exatamente isso. Então, Oscar, fala aí pra gente. Como é que a gente pode ser realmente útil nesta obra que Deus tem lhe confiado, neste trabalho, né, com essas pessoas que precisam saber que Jesus é a solução, que é o Senhor, que é o nosso Salvador. Existem pessoas que querem Jesus só pelos milagres, e a gente entende muitas das vezes a situação, mas que impacto tem quando verdadeiramente reconhecem que Jesus é o Salvador? Aí as perseguições ficam para trás, as acusações perdem o sentido, porque agora eles têm um olhar fixo, né? Jesus. Então, por favor, nos ajude aí, então, nos dando esses caminhos. Que maravilha, Sueli. Estou muito feliz. Estava um pouquinho nervoso, né? Eu falei para a Sueli que o ao vivo, a questão de rádio, mas até aqui, né? O Senhor tem nos ajudado. Rapaz, olha. E que bom. Eu queria, assim, as pessoas que quiserem me adicionar no Instagram, tá? Ainda tá assim, Oscar 151153. Você vai me localizar, Oscar 151153, perdão. E também nós temos um Instagram do projeto, esse projeto Amigos Paraguai, que eu falei, que é realizado no hospital. É só você colocar lá, Amigos Paraguai, e você vai localizar o Instagram do projeto. Então, conhecendo um pouco mais o trabalho, também posso disponibilizar o meu telefone, né? Claro, fica à vontade. Que é o 849-8723-5467. Repetindo, 849-8723-5467. Esse também é o meu Pix, mas seria muito importante, Suelen,
primeiro conhecer, né? Aqui Isso. vocês já passaram a conhecer um pouco mais nas redes sociais. Um dia também, se desejar fazer uma visita, viu, Suelen? Não é só o Piauí, mas atravessa ali a fronteira, e ainda conhece as cataratas. Que Olha eu tô pertinho aí. de Foz, é o Niuta agradável, né? E você apoia contribuindo, você apoia visitando, você apoia intercedendo, né? Que é muito importante. Ore pelo Paraguai, um país com quase 8 milhões de habitantes, pouca presença evangélica, né? Ainda carece muito, né, das pessoas se voltarem para Deus, um país muito religioso, a questão de violência também muito ali na questão de fronteira. As outras cidades não, a gente vive tranquilo. Eu nem vejo a violência que eu vejo em Natal, por exemplo. Mas é um país que carece muito das nossas orações. E se você quiser me ajudar, às vezes a gente acha que tem que contribuir com muito. Mas às vezes é o que a gente sempre escuta, se você não é fiel no pouco, dificilmente será no muito. Às vezes eu escuto muitas pessoas, eu tenho esse projeto e quando eu estiver ganhando tanto, eu escuto isso, né? Eu vou começar a investir com missões. Comece com 10, comece com 20, comece apoiando um missionário 1 ano, 2 anos com 20, 30 reais. Às vezes é um açaí que a gente toma. É verdade. Qual é a tua prioridade, né? Qual é a tua prioridade? Então, assim, se envolva, não queira estar... Deus está em missões, coisa linda, né? É verdade. Deus está em missões, não queira estar fora daquilo que Deus está presente, né? E Deus está em missões e se some a obra de Deus, ao reino de Deus, e vamos fazer o nome do Senhor glorificado entre as nações. Ah, que benção. Oscar, eu tô com saudade já, mas olha, muito obrigada, viu? Muito obrigada por vir aqui, muito obrigada por trazer essa experiência para todos os amados ouvintes, pra gente aqui. Olha, e você sabe que a Rádio Evangélica Vida vai estar com as portas abertas, viu? Sempre que voltar, porque você está voltando, né? A gente vai mencionar isso. Você vai estar voltando. Qual a data? Tem uma data prevista? Então, eu vim para passar 30 dias, né? Mas com o falecimento do meu pai, eu tive que prorrogar. Então, dia 10 de maio agora, na madrugada da segunda, né? Estarei voltando com uma volta assim muito dolorosa, porque fica minha mãe, fica minha irmã. Mas o Senhor colocou o cajado na minha mão. É verdade. E disse, prossiga. E volto para a minha rotina, né? Para continuar servindo ao Senhor, a igreja, a nação. Até o dia que Deus disser até aqui, né? Então, Suelen, muito obrigado também pela oportunidade. E fico muito feliz em revê-la, né? E ter notícias também do seu esposo, que Deus tenha abençoado a sua família, e ver a forma leve que você está conduzindo esse programa, sem amarra, sem religiosidade. Isso é muito bom, que Deus continue te abençoando, toda a equipe maravilhosa, tá? Que já nos trouxeram a água aqui, muita atenção, muito boa equipe, que Deus continue abençoando essa rádio, e que vidas sejam alcançadas e edificadas para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada também a Elda, minha amiga radialista, né? Meu Deus do céu. Elda, que prazer lhe ver, tá? Então, muito obrigada. Foi uma bela companhia, viu, Oscar, você ter convidado aí a Elda. Da mesma forma que o Oscar disse, né? A leveza na condução do programa, né? O jeito tranquilo, falando do amor de Deus. Então, assim, não tem lugar melhor, né? Começarmos o nosso final de semana falando das coisas do Senhor e com essa tranquilidade. Que Deus abençoe essa rádio, que Deus abençoe a essa equipe, que Deus continue abençoando a sua casa, sua família, seu ministério, e que você continue sendo essa bênção. Não somente para quem conhece, mas para quem ainda não conheceu o Suelen, que escuta você todos os dias na rádio. É verdade. Muito obrigada, gente. E a gente vai louvar ao Senhor aqui, viu? Falamos das dificuldades que existem, dos projetos que estão vendo. Então, Jairo Bolfin canta Todavia Me Alegrarei. Logo na sequência, é claro, Josafá que canta que Deus é o Deus da providência. Ele vai providenciar e você vai conseguir ajudar muito, muito mesmo. Missões. Vamos lá, louvemos ao Senhor, celebremos a este Deus que é tão maravilhoso.